Enfrentar os seus problemas com consciência da realidade dos fatos é muito importante para a vida de todos nós. É importante também para as instituições compreenderem que vivenciar problemas faz parte da prática cotidiana. E dentre essas instituições, é claro que nós nos referimos também à igreja. A igreja não pode se eximir do enfrentamento dos seus problemas. A gente não pode ficar dizendo, vamos orar e esperar que Deus vai resolver o problema. Não. Nós precisamos entender que se Deus nos colocou em um determinado lugar, os problemas que aparecem naquele determinado lugar onde Deus nos colocou fazem parte da nossa responsabilidade. Então precisamos resolver de forma responsável e, sobretudo, pedindo a graça de Deus e a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Mas uma coisa é certa, como igreja, precisamos encarar os nossos problemas, encará-los e resolvê-los, pedindo a Deus que traga a solução necessária. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, estudando esse terceiro trimestre de 2025. E já estamos aí começando a caminhar para o final do trimestre, para a verdade. Na aula de hoje, como já foi dito, vamos estudar a lição de número 8, do dia 24 de agosto de 2025. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Meus queridos, não há nada pior do que fugirmos dos problemas. Nada pior do que fugirmos. É claro, gente, ninguém quer viver problema. Eu falo que assim, ninguém quer enfrentar BO, que é o boletim de ocorrência, né? Ninguém quer viver problemas. Mas quando os problemas surgem, a pior atitude que nós podemos ter é fugir deles. Então precisamos ter consciência, estou vivendo um problema, estou vivendo uma situação. O que eu faço? Vou procurar resolver aquela situação. Então é isso que nós verdadeiramente precisamos fazer. O texto áureo da nossa lição, texto áureo está em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Sabe o que me chama a atenção neste Atos capítulo 6, que é a instituição dos diáconos, onde a igreja vai resolver um problema de ordem social? A igreja, ela não confunde aqui as suas ações. Ela é igreja, mas ela entende a responsabilidade social da igreja. Nós vamos perceber que eles não dizem aqui, não, nosso problema não é resolver problema de órfão, de viúva. Nosso negócio aqui é pregar a palavra de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Não. Eles entendem, e o texto diz que os apóstolos dizem, olha, nós precisamos constituir alguém para resolver este importante negócio. Era algo importante. Nós vamos perceber na aula de hoje, isso já foi dito aqui em outros trimestres da Escola Bíblica Dominical, que a igreja precisa estar alinhada. Tanto o organismo como a organização precisa estar alinhada. Se eu achar que ela é mais organismo do que organização, eu vou ter problemas. E se eu achar que ela é mais organização do que organismo, eu vou ter outro problema. Então, nós precisamos trabalhar de forma alinhada. Verdade prática nos diz que uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Para resolver conflitos de relacionamento. A igreja, cheia de sabedoria do Espírito, age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Nós precisamos desenvolver a capacidade de resolver conflitos. E a gente precisa compreender que os conflitos não vêm para nos derrubar, para nos matar. As crises não surgem para nos detonar. As crises surgem, na verdade, para nos fazer crescer. E a igreja precisa, sim, resolver os seus conflitos. Não dá para ficar deixando o tempo passar. Não, vamos orar, irmãos, Deus vai resolver. Não, nós precisamos enfrentar a realidade, encarar os problemas e resolvê-los. A palavra-chave da nossa lição é diaconia, diáconos, servos. Nós vamos perceber
que os diáconos foram separados para esse serviço. Então, no nosso meio cristão, evangélico, protestante, né, pentecostal, nós falamos que todos são diáconos. Diácono não é uma consagração. Nós não consagramos o diácono, nós separamos o diácono, porque diácono todos nós temos que ser. A diaconia é um ato de serviço que nós prestamos e nós vamos aprender isso aqui já já. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Agora já estou aqui. Ó. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Está a nossa leitura bíblica em classe. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, olha que coisa boa, a igreja está crescendo, mas vai aparecer outros problemas. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então os gregos estavam murmurando contra os hebreus. A viúva dos hebreus estava sendo desprezada. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para trabalhar tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, como eu já disse, eu vou repetir aqui. Eu ensino que eu não posso ser colocado por Deus para pastorear uma igreja e quando os problemas começarem a surgir, eu falar, não, vamos orar, vamos orar. Aí eu falo, que orar o quê, irmão? Orar, a gente tem que orar o tempo inteiro. O que é preciso fazer agora é agir. Entendo que quando eu digo assim, que orar o quê? Eu não estou falando que a igreja não deve orar. Não, gente, não é isso. Mas tem gente que fica, vamos orar, vamos orar. E, na verdade, essa desculpa que vamos orar é a fim de não solucionar um problema, porque sabe que esse problema traz desconforto ao solucionar. Gente, nós precisamos entender, principalmente nós líderes, precisamos entender que o desconforto que vem como resultado de uma ação inerente à nossa liderança é um desconforto que a gente tem que estar preparado para sofrer. Ah, não, pastor, não mexe nisso, porque senão vai dar muito problema. Não faz aquilo, porque, pastor, isso aí, meu Deus, não pode mexer. Não, irmãos, nós temos que solucionar. Esta foi a atitude dos apóstolos. O problema está acontecendo e eles entendiam, nós precisamos dar uma resposta para isso. Então eles simplesmente oraram a Deus, pensaram de forma estratégica, oraram a Deus e tudo foi resolvido. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre a identificação dos conflitos. Primeiro, parágrafo, conflito de natureza cultural. Então, é preciso, antes de resolver um conflito, identificá-lo. Porque como que nós vamos resolver um conflito se a gente nem sabe quem é? Então, havia ali os gregos. Quem eram os gregos? Nós vamos ver que agora, os gregos e os hebreus. Então, a referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Aqueles que haviam emigrado, saído de Jerusalém para outros países e tinham aprendido a língua grega, ok? O termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico e também em aramaico. Uma coisa nós precisamos identificar aqui, havia, portanto, deixa eu grifar tudo, né? Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural
por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre crentes da primeira igreja. Percebamos, meus queridos irmãos, deixa eu colocar aqui maior na nossa telinha aqui, ó. Percebamos, meus queridos irmãos, que isso era algo comum de acontecer. Tem gente que fala assim: ah, não, eu vou sair da igreja porque está acontecendo esse problema, que não sei o quê. Gente, isso é algo comum. Olha aqui, ó, gregos e hebreus. Então, quem eram os gregos? Os judeus que tinham saído de Jerusalém estavam habitando em outros países e agora estavam em Jerusalém, fazendo parte dessa primeira igreja. E os hebreus, que eram os judeus de Jerusalém, que falavam em hebraico e também em aramaico. Então, não era uma barreira espiritual, era um problema, era, mas que precisava se pensar para resolver. Era uma barreira de natureza cultural, ou seja, uma barreira linguística. E essa barreira trouxe um relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Precisamos entender o seguinte: toda barreira que surgir na igreja, ela precisa ser quebrada. Ela precisa ser jogada por terra. Ah, não, mas isso é algo humano, isso é um conflito humano. Isso vai trazer um problema espiritual. Nós precisamos resolver toda a barreira. Outra coisa que eu anotei aqui, ó, problemas culturais afetam a igreja. Irmãos, nós precisamos compreender que a igreja é uma igreja formada de famílias. Outra coisa, nós como igreja não podemos nos misturar com o mundo, mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Como igreja, nós estamos com os pés na terra e vivendo essa sociedade atual. Ou seja, todos os problemas que afetam a sociedade afetam a igreja. E nós não podemos simplesmente pensar: ah, não, são problemas de ordem cultural, que não vale a pena mexer, isso não tem nada a ver com a igreja, isso não é o meu papel como pastor. Não, é o nosso papel como pastor? Sim, nós precisamos pacificar esses conflitos. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o nosso escritor vai tratar sobre conflito de natureza social. Conflito de natureza social. E o pastor nos diz que aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega, então eram as viúvas dos gregos, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Parece que no início eu falei, falei a viúva dos hebreus, era a viúva dos gregos. Tinham chegado em Jerusalém e isso estava trazendo um conflito. Então, o que está acontecendo aqui? Já existe um problema ali, já existe um conflito, né? Primeiro, um conflito natural, porque os judeus, hebreus mesmo, né, do judaísmo, não acreditavam muito que esse evangelho iria chegar às outras pessoas. Isso já era um problema. Enraizado nesse mesmo tronco, então, ou uma ramificação dessa raiz, era um problema que havia entre os judeus de língua hebraica e aramaica e de língua grega, que eram judeus que estavam espalhados pelo mundo e voltaram. Então, qualquer situação aqui era um problema. Isso aqui é igual irmão, quando começa a procurar problema do outro para apontar para o pai. E foi isso que aconteceu. Levaram os apóstolos. Os irmãos gregos estão brigando com os irmãos hebreus. Aí os irmãos hebreus falam: ah, achamos um problema aqui. E levam os apóstolos. Ó. E aí começa a ocorrer uma murmuração. Murmuração. E a Bíblia diz que a murmuração é como um pecado de feitiçaria. Ó, fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela é também uma organização. A igreja precisa, eu grifei sem falar aqui, né? Esse grifadinho de azul aí, ó, fica em evidência, eu fiz o grifo sem colocar na tela, fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Eu já disse aqui que é preciso que essa organização esteja alinhada com o organismo. É preciso ter equilíbrio. E já disse aqui também, vou repetir, que como organismo, a igreja é responsável por anunciar o reino de Deus. Ela é a agência do reino. Mas como organização, a igreja tem responsabilidade social e ela não pode se furtar disso. A igreja precisa viver essas duas esferas. São dois lados de uma só moeda.
O próprio Jesus, ele deixou isso claro. Ele teve responsabilidade social. Quando ele estava reunido com a multidão e os discípulos chegaram para ele dizendo, já é tarde, essa multidão tem que ir embora, nós não vamos conseguir dar pão para todo mundo. Jesus falou, dá-lhes voz de comer. Ah, mas nós não temos. Tá, então o que vocês têm? E eles trouxeram, colocaram na mão de Jesus, e na mão de Jesus multiplicou, que deu para todo mundo comer, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, o pouquinho que nós temos na mão de Jesus multiplica e sobra. Então nós, como igreja, seja qual o número de membros a sua igreja tiver, a sua igreja precisa ter responsabilidade social. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? E aqui o nosso escritor vai nos dizer que, deixa eu grifar aqui, destacar aquilo que eu grifei, ó. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados no Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nosso escritor ainda continua dizendo que não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, o que é a prioridade? Eu escrevi aqui, ó. Alcançar um irmão e ignorar suas necessidades é hipocrisia. Não existe prioridade aqui. A prioridade é algo mais espiritual. Eu vou usar aqui uma fala, esqueci para quem agora, que perguntaram o que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? E ele disse, pergunte para um pássaro qual das suas asas é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Claro que são as duas, porque ele precisa das duas para voar. Então, eu estou usando essa fala de forma metafórica para dizer o seguinte, o que é a prioridade? A prioridade é o reino. E o reino de Deus se consolida também de ação social, não é? Uma asa direita e uma asa esquerda. Então, nós não podemos negligenciar os necessitados. Nós precisamos entender que os necessitados precisam ser atendidos e, sobretudo, nós precisamos também compreender que Deus nos dá condições de atender os necessitados. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. A delegação de tarefas. Primeiro parágrafo, o ministério da oração e da palavra. Quando os apóstolos entendem, nós não podemos nos afastar da oração e da palavra, eles também perceberam que não podem resolver um problema criando outro. Aí lá no finalzinho, o nosso escritor escreve o seguinte, cuidar dos necessitados, cadê? Cuidar dos necessitados, deixa eu ver se está lá do outro lado, é porque a revista está diferente, e aí, hein, a revista, quem está aí com a revista de professor na mão, sabe que agora veio aqui um lado para a gente escrever, né? E isso muda algumas coisas, mas está aqui, ó. Cuidar dos necessitados é tão importante. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Então, o que nós estamos percebendo é que os apóstolos, eles tiveram esse discernimento. E o que eles fazem? Eles vão delegar uma tarefa. Eles entendem, ó, nós não podemos dar conta de tudo. Existem necessitados e esses necessitados precisam ser atendidos. Então, eles entenderam que precisavam delegar. Eles precisavam delegar. Segundo parágrafo do segundo ponto. Não há conflito entre tarefas. Não existe conflito entre tarefas. O que é mais importante? Quem ora é o grupo de intercessão da igreja ou o grupo de assistência social? Não existe esse conflito. Tudo precisa ser resolvido. Ó, tudo, nos diz aqui, ó, tudo faz parte de uma única igreja. Tudo faz parte de uma única igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, falha em sua
missão. Então, a missão da igreja é o quê? É só pregar? A missão da igreja é só cuidar dos necessitados? A missão da igreja é pregar o evangelho e também cuidar dos necessitados. Então, a igreja não pode se eximir de uma tarefa com desculpa de se dedicar a outra. E eu escrevi aqui que existem várias ações dentro de uma única missão. Então, a missão da igreja, ela tem várias ações. Dentro de uma única missão existem várias ações. E é assim que a igreja precisa realmente trabalhar. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a diaconia. Como nós já falamos aqui, a diaconia significa servir às mesas. Diaconia tem mais a ver com a função do que a forma. Então, o que é exercer a diaconia? É realmente trabalhar. Está ligada à função, não só à forma, não só aquilo que nós fazemos. Então, grifando tudo aqui, a palavra diaconia tem mais a ver com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Então, aqui não é uma questão de ocupar um cargo, de ocupar um ofício. Aqui tudo está mais ligado à função que eles realmente iriam exercer. Então, diaconia não é um cargo. E eu sei, gente, que é bom ter cargo, não é ruim, não. É bom ter cargo. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que quer mais ter cargo do que realmente resolver um problema. No finalzinho, o escritor ainda diz que devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio. Nós falamos isso aqui no início da nossa aula. Muito bem. Terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto. Seguindo os princípios cristãos. Primeiro parágrafo, privilegiando o caráter. O que está escrito aqui? Olha, qual era a ordem? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então veja bem, olha, primeiro, os apóstolos dizem, escolham vocês. Não somos nós que vamos escolher. Nós precisamos entender que existem coisas na igreja que não podem ser democráticas. Existe isso mesmo. Existem coisas na igreja que não podem ser democráticas. Existem circunstâncias e situações na igreja que o próprio pastor decide. Porque Deus lhe dá a visão, lhe dá o discernimento, e o pastor não pode ter medo de não decidir. Ele tem que pensar, não, isso aqui está dentro do meu poder de ação. É a minha decisão. E Deus me colocou nesse lugar para isso. Mas existem coisas que a igreja pode resolver. Existem coisas que podem ser delegadas, né? Quando a gente estuda sobre o governo da igreja, a gente aprende sobre o governo episcopal, sobre o governo presbiteriano ou prelático, sobre o governo batista ou independente. E nós aprendemos também em chefia e liderança, eu leciono essa disciplina, que um líder de verdade ele precisa saber a hora de ser autocrático, burocrático, democrático. Ele precisa saber essas coisas. O problema é que tem líderes que quer só transferir responsabilidade, e por isso ele não decide. Os apóstolos não eram assim. Eles decidiram, nós não vamos abandonar a palavra para servir às mesas. Essa é uma decisão autocrática. Eles não compartilharam essa decisão, não pediram opinião dessa decisão para ninguém. Mas dentro dessa decisão, eles precisam também trazer homens para servir às mesas. E eles vão democratizar essa decisão. Então eles dizem, escolhei, pois, irmãos. E vocês vão escolher dentre vós. Não é para escolher de fora. Aqui tem um outro problema, porque tem gente que quer escolher para trabalhar na obra de Deus quem não está servindo ao Deus da obra.
Aqui não era contratar um restaurante, não era contratar garçons, contratar cozinheiros, não. Ó, vocês vão escolher 7 irmãos dentre vocês mesmos. Irmão, isso aqui é uma lição maravilhosa para nós, que a igreja de Jerusalém deixa. Aí, na igreja, dentro da igreja, tem um potencial, tem pessoas com potencial para resolver tudo aquilo que precisa ser solucionado. Eu costumo dizer que o milagre está dentro da nossa casa mesmo, né? É aquela viúva lá, ó, a viúva pobre. O milagre está dentro da nossa casa, basta a gente orar e nos colocar diante de Deus, porque isso vai acontecer, ok? Outra coisa, além da igreja entender que era dentre eles que ia sair, eles também não deixam assim, escolham 30, 40, 100, não. Olha, os apóstolos aqui são sábios, eles estão democratizando parte da decisão, mas eles estão dizendo, escolhem 7. Não pode passar desse número. São 7. Queridos, na igreja, nós precisamos ter inteligência não só para decidir, mas para saber como decidir, que hora decidir, quando decidir. E aqui, eles estão cheios do Espírito Santo. Nós precisamos também compreender que quando o Espírito Santo repousa sobre a nossa vida, ele nos dá a condição de resolver aquilo que precisa ser resolvido. E ele diz, olha, escolhei 7 varões. Tinham que ser homens. Muito bem. Nós precisamos fazer uma ressalva aqui, deixar isso bem explicado, que na escolha diaconal, eles não escolhem mulheres. É claro que a maioria das nossas igrejas, Assembleias de Deus, elas não separam para o serviço diaconal ou para o presbitério, para a ordenação a evangelista, a consagração a pastor, não separa mulheres. É uma decisão da instituição. É claro que a Bíblia não condena isso também, mas nós precisamos entender aqui que os discípulos, os apóstolos estão mandando escolher homens, varões, porque a sociedade era uma sociedade patriarcal, não machista, mas patriarcal. Todavia, nós sabemos que as mulheres auxiliaram muito Jesus no seu ministério. O ministério de Paulo foi auxiliado muito por mulheres, ok? E na nossa igreja Assembleia de Deus, as mulheres têm esse reconhecimento. Não tem uma separação, uma ordenação eclesiástica, mas elas têm sim este reconhecimento. É bom falar disso, porque pode surgir pessoas pensando, aí ó, tá vendo? A Bíblia é machista. Não, a Bíblia está escrita em uma linguagem patriarcal. Agora vamos lá. Quais são as exigências? Esses homens tinham que ter boa reputação. O que é uma boa reputação? É um bom nome, é uma boa fama. Não só dos de dentro, mas também dos de fora. Esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele está validado para agir em nome de Deus na igreja. Não é porque é profissional, não é porque tem formação. É preciso ter a formação. Eu louvo a Deus que Deus me conduziu de forma que toda a formação necessária, ou muito da formação que eu tenho hoje, ela é necessária ao trabalho na vida cristã. Glória a Jesus. Mas nós não fazemos de forma técnica. É claro que o conhecimento técnico auxilia, mas fazemos cheios do Espírito Santo. Eles precisavam também ser cheios de espírito de sabedoria. O que é esse espírito de sabedoria? É condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. E quem dá sabedoria é Deus. Tiago diz que Deus dá sem medida e não lança em face. E eles iriam ser constituídos sobre um negócio que é muito importante. Então, aqui está uma receita muito prática, uma prescrição para selecionar liderança para a igreja. Nós precisamos entender que uma liderança verdadeiramente chamada por Deus é uma liderança cheia do Espírito Santo. E eu vou ler porque escrevi, não se pode negociar o caráter em função dos dons e talentos. Qual era a primeira exigência aqui? Varões de boa reputação. Isso aqui é caráter. Nós não podemos negociar o caráter em troca com os dons, porque os dons aparecem. Nós não podemos negociar o caráter em troca de formação técnica. Nós não podemos negociar o caráter de forma alguma. Irmãos, nós precisamos aprender a evidenciar mais o caráter do que os dons. Isso é uma necessidade para o pentecostalismo moderno. Segundo parágrafo do terceiro ponto, exercitando os dons. Eu disse que o caráter é mais relevante, mais importante do que os dons.
mas eu não disse que os dons não são necessários. Eles são necessários. Na nossa igreja, nós oramos para que Deus manifeste os dons. Então, o nosso escritor vai dizer o seguinte: era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Outra possibilidade. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. O que nós estamos dizendo aqui? Que nós não podemos rejeitar nenhuma coisa e nem a outra. Nós não podemos rejeitar nenhuma coisa nem a outra. Olha, era necessário ser cheio do Espírito Santo para terem poder de Deus para agir. Era necessário ter sabedoria, mas era necessário também ser uma pessoa que exercitasse os dons espirituais. Meus queridos, na obra de Deus, Deus não faz nada pela metade. Na obra de Deus, tudo o que Deus faz é pleno. Então, Deus, nós é que somos muito paliativos. Ah, não, se não der para a gente ter tudo, vamos ter pelo menos alguma coisa. Não. Para o Senhor, Ele quer que tenhamos tudo. A obra de Deus é uma obra de plenitude e isso é inegociável. Então, o que se espera de homens de Deus? Que sejam realmente comprometidos com o Espírito Santo, que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens que trabalhem, que tenham um bom nome, mas homens também, e mulheres também, que sejam cheios do Espírito para fazer, cheio do Espírito, tudo aquilo que for preciso fazer na obra de Deus. Deus te abençoe. Grande abraço, pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem na nossa próxima aula, em nome de Jesus.